Industrialização de Stalin. Quase 90 anos após o início oficial da industrialização de Stalin, não existe uma única lista de empresas que foram colocadas em operação por Stalin. Para os soviéticos, isso não era interessante nem necessário. Para eles, os números superestimados e infundados de suas propagandas eram mais oportunos, e mesmo sem fontes circulam até hoje. Os verdadeiros dados estão dispersos em arquivos estatais e privados. Se considerarmos apenas as indústrias de metalurgia e engenharia mecânica, que naquela época eram as indústrias básicas, podemos ter uma ideia de quantas novas grandes fábricas foram construídas por Stalin em 1929 a 1939. Ao todo foram construídas 5 grandes empresas na área de metalurgia em 10 anos. Em 1935 havia ao todo 69 empresas de metalurgia ferrosa em operação, incluindo maquinários, tubos e etc. Mas quem construiu o restante das fábricas? Durante os anos do primeiro e do segundo planos quinquenal, a maioria das indústrias eram anteriores à década de 1920 e foram reconstruídas com a ajuda de parceiros ocidentais. Podemos ver alguns exemplos na tela. A situação era melhor na metalurgia não ferrosa. Por exemplo, na indústria de fundição de cobre, os americanos construíram para os bolcheviques 3 fábricas. Mas quando se tratava da criação de indústrias fundamentalmente novas, que não existiam sob o Império Russo, os comunistas não construíram nem mesmo em uma dezena delas. Por exemplo, na União Soviética, na década de 1930, os americanos construíram 3 gigantescas fábricas de tratores. Mas lembremos que o prédio de 2 dessas fábricas foi herdado da fábrica de locomotiva e tratores de Kharkov. Uma situação semelhante ocorreu no refino de petróleo, onde os americanos equiparam 7 refinarias de petróleo, e na década de 40, quando os Estados Unidos reequiparam 4 fábricas para a produção de gasolina de alta octanagem. Como você pode entender por esses cálculos aproximados, conclui-se que não existem milhares de novos empreendimentos, como afirmavam os stalinistas. Olhem apenas para alguns setores chaves, por exemplo, a indústria de aviação, petroquímica, construção de motores e assim por diante. Por exemplo, podiam até ser construídos alguns poços de areia, pequenas minas, depósitos de reparos e assim por diante. Mas além das velhas indústrias que se desenvolveram no czarismo, os bolcheviques não criaram nada de novo. Por exemplo, na indústria de locomotivas a vapor, os comunistas não construíram um único novo empreendimento. Na verdade, até hoje, as fábricas de locomotivas são as mesmas do Império. Espero que agora esteja claro o porquê de os historiadores do stalinismo não estarem interessados em criar uma lista completa de empresas construídas por meio século. O segredo é simples: não há milhares de fábricas. No governo de Stalin, os americanos e em parte os britânicos e os alemães
construíram com base em antigas estruturas em torno de 100, no máximo. Cerca de 30 novas fábricas de grande porte e várias centenas de fábricas que foram herdadas do Império. Muitos escritores soviéticos adoram exaltar a singularidade da industrialização de Stalin. Mas se você comparar com a industrialização na Europa, Japão, Estados Unidos e até na América Latina, não há nada de surpreendente. E o principal, nem Stalin, nem os comunistas, nem os bolcheviques construíram sozinhos todas essas empresas da década de 1930. Eles não tinham habilidade para isso. Todas essas fábricas foram projetadas por americanos, e em parte por europeus. Seus engenheiros e projetistas trouxeram equipamentos que foram encomendados com antecedência e produzidos nos Estados Unidos, Alemanha, etc., e depois transportados para a terra do stalinismo vitorioso, onde trabalhadores e engenheiros americanos e europeus, com a participação da força de trabalho nativa, construíram fábricas como a Magnetica, Dinoproges, STZ, CHTZ, Uralmash, fábrica de automóveis Gorky, etc. O custo total da industrialização de Stalin, de acordo com várias estimativas, foi de cerca de 2 a 3 bilhões de dólares americanos e foi realizado principalmente às custas de empréstimos ocidentais, que foram então devolvidos pela Rússia em ouro. E devemos lembrar que a quantidade de ouro da Rússia czarista na época era a maior do mundo e supera a atual reserva russa. No final da década de 1920, a participação dos estrangeiros era indispensável, pois os soviéticos simplesmente não tinham nenhum número perceptível de engenheiros minimamente inteligentes. A maioria dos homens dos cientistas fugiram. Foram executados ou enviados para prisões, e o resto foram eliminados durante os grandes expurgos, de 1936 a 1939. Durante esses anos, os comunistas destruíram e prenderam dezenas de milhares de seus próprios engenheiros, tecnólogos e trabalhadores soviéticos nos Gulag. O que é um engenheiro soviético nos anos 30? Trata-se de uma pessoa da aldeia que passou em cursos acelerados em escolas profissionalizantes provincianas. Mas mesmo eles, no final da década de 30, eram tratados com ferocidade, brutalidade e qualquer indício dos resquícios de instrução mais avançada, por exemplo, o conhecimento de uma língua estrangeira, seria um risco para a sua vida. Isto não é uma piada. Aqui está a história dos primeiros gestores da NKMZ. Em 1938, Kirill Kim estava chefiando a construção de um estaleiro. Foi acusado de atrasar os trabalhos e preso. A investigação ocupou pela transferência de informações valiosas sobre equipamentos para a Alemanha, que os soviéticos compraram da própria Alemanha. A investigação do caso Kirill Kim durou 4 anos e, apesar da tortura, ele não se declarou culpado. Ele morreu na prisão em 1942. E o local de seu enterro não é conhecido. Leonid Kopp, preso em 1937,
foi acusado de sabotagem por investigadores e baleado. Na década de 30, muitos outros engenheiros e técnicos da NKMZ foram exterminados pela máquina de repressão, como foi o caso do terceiro diretor da fábrica, Falkovich, o engenheiro-chefe e vários outros. E isso acontecia em quase todas as fábricas soviéticas. Por exemplo, apenas na administração da STZ, 18 encarregados foram mortos em 1937. Na New Pipe Plant, criada pelo engenheiro americano Stilwell, foram executados 19 encarregados ao longo de 3 anos. Foram substituídos 15 diretores, dos quais a maioria nem mesmo as fotos sobreviveram. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Free Brazil Man. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Todo o conteúdo do canal agora em livro. O link para a venda está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.